Graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. A paz esteja com todos, amém? Graças a Deus. Coloque a mão no seu peito assim. Levante o seu semblante e ore comigo assim. Diga assim: poderoso Deus, amigo de todas as horas, eu venho te agradecer, eu venho declarar a minha gratidão em forma de culto, prestar homenagem ao Senhor, certo do que o Senhor recebe cada palavra de louvor, certo que o Senhor recebe a minha intenção de culto. Senhor, eu te agradeço, porque o mundo não tem me alcançado com as suas crises, o mundo não tem me alcançado com as suas guerras, porque eu já tenho uma guerra, e essa guerra eu já venci, porque eu já tenho uma batalha, e o Senhor já me garantiu cada vitória. Portanto, Senhor, sabe os motivos de eu estar aqui hoje, além de te louvar. As batalhas que tenho enfrentado, sejam elas financeiras, na família, ministerial, ou mesmo as pressões emocionais que tenho. Mas tudo isso, eu confio no Senhor. Peço ao Senhor que repreenda Satanás, para que a tua mensagem ministre ao meu espírito, segundo o teu querer, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 3. Lá no Velho Testamento, 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 3. Olha aí. A minha tradução diz assim: disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém? Assente-se, por favor. Fecha ali para mim, por favor, por causa do som lá de fora. Obrigado. A palavra de Deus, ela é renovada na nossa vida, nas nossas perspectivas, à medida em que nós vamos passando por várias situações. Você começa a ler a Bíblia e logo você vai encaixando o teu cotidiano, não só o que você passou, mas o desafio que você enfrenta agora. E na mesma hora que ela te recoloca nela, ela também nos orienta e ela também nos confronta a nos identificarmos com essa mensagem. O confronto da palavra de Deus vai nos estender a uma missão. E quando eu olho para a palavra de Deus, desculpa a expressão às vezes que eu posso usar, pode parecer radical para alguns, mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que ela me humilha quando eu sou covarde. Por quê? Porque eu vejo uma menina, eu vejo uma criança que não tinha nenhuma condição de ser, e ela foi. E no contexto atual, ela é. Eu vejo pessoas que não tinham nenhuma condição de ser, mas elas são. E por que eu não sou? Se o Deus é o mesmo. A Bíblia relata dois ângulos de situações diferentes ali. Alguém que achava que era e não era, e alguém que não sabia que era, mas era. Olha que interessante. Um homem que era guerreiro, um homem que era general, um homem que tinha um histórico de batalha, um homem que era chefe do exército da Síria, mas que tinha um problema interno. E que todos viam que ele tinha um problema interno. E de repente a Bíblia fala de uma menina também. Uma menina que estava na sua terra natal e de uma hora para outra, olha para mim aqui, ó, de uma hora para outra isso acabou. De uma hora para outra, Deus permitiu um conflito que a tirou da zona de conforto.
e a trouxe para o lugar aonde ele queria. E no momento você não sabe nada, no momento você não entende nada do que está acontecendo, são amarguras que vêm, são conflitos que acontecem, porque você tem que sair da sua zona de conforto, e você tem que sobreviver. A Bíblia vai deixar bem claro que essa menina é arrancada da sua casa, ainda muito pequena. E ainda nesse contexto que nós lemos, no capítulo 5, diz que ela era menina, então possivelmente ela tinha abaixo de 12 anos. Trouxeram ela de uma batalha e entregaram na casa desse general. E olha só, meu irmão, primeiro ponto que me chama a atenção. Se nós pudéssemos ver os processos que estamos passando na vida, da ótica de Deus, nós iríamos começar a glorificar muito mais, a nos alegrar muito mais. O próprio apóstolo Paulo, que tinha uma visão além do seu tempo, sempre disse, está registrado na palavra de Deus: considero as percas que eu tive como lucro para alcançar aquilo que ele tem. Olha só, meus irmãos, todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo os seus propósitos. Quantos dias aquela menina chorou? Quantas madrugadas aquela menina gemeu de saudade da sua mãe, do seu pai, do seu brinquedo, e agora ela era escrava dentro de uma terra estranha. Ficou evidente que essa menina, para vencer, ela precisou resolver um conflito dentro dela. Olha para cá, Deus livrou a menina, Deus guardou a menina daquele mal, Deus protegeu a menina daquele rapto. Ela vai ter que desenvolver antes de uma maturidade que muitos não têm. Ela vai precisar rapidamente desenvolver uma maturidade para poder cumprir o ministério, para poder cumprir algo. Outro ponto que me chama a atenção: quando Deus não fizer por mim, Ele vai fazer através de mim. Quantas vezes eu e você ofertamos na vida de alguém ou no ministério precisando de uma oferta? Quantas vezes eu e você oramos por alguém precisando de oração? Quantas vezes eu e você, meus irmãos, socorremos alguém precisando de socorro? Quantas vezes eu e você lideramos pessoas precisando ser liderados? Quantas vezes? Quando Deus não faz por mim, Ele faz através de mim, porque Ele não me livrou. Eu não sei por que Ele não me livrou daquele rapto, daquela situação. Eu não sei por que Ele fez algumas coisas. Eu não sei por que Ele não me curou, ou não me curou ainda. Eu não sei por que meu filho morreu. Eu não sei por que eu fui abandonado. Eu não sei por que ela me deixou, ou ele me deixou. Porque mesmo com todos os esforços do casamento, eu não entendo por que não deu certo. Por que Deus permitiu algumas tragédias? Eu não sei. Uma crise, eu não sei. Em uma crise eu só tenho conflitos. Mas o que é a maturidade? É o quarto ponto que me chama a atenção. Uma coisa eu sei: o que Ele deixa de fazer por mim não altera quem Ele é. Ele tem poder para fazer, Ele tem o tempo dele para fazer, Ele tem o jeito dele para fazer. Eu posso não entender o momento, mas eu confio nele, que é Deus bondoso acima de tudo. E você pensa que a garotinha não conhecia talvez o Salmo 91? Você pensa talvez que a garotinha já não ouviu a canção do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você acha que ela não conhecia a palavra de Deus? Você acha que ela não conhecia a cultura bíblica? Você acha que não? E ela orou e parecia que não tinha resposta. Maturidade o quinto ponto aqui: eu não sei por que Ele não fez, mas Ele tem poder para fazer. Aí ela começa a fazer os seus afazeres, ela se acalma, ela lava, ela cozinha, ela limpa. Eu não sei o que ela fazia, mas nesse cotidiano ela permite-se ser apacentada, curada. Ela não fez por mim, mas ela fez. Eu sei lá
de o porquê que eu estou aqui, mas Ele tem propósito. Por que Ele não se manifestou na hora que eu gritei para Ele, na hora que eu intercedi? Isso eu não sei, mas eu sei quem Ele é. Aí, não sei qual serviço ela executava no momento, mas ela tinha a informação que o patrão dela, o chefe da guarda da Síria, ele era leproso. Esse homem tinha uma doença interna, e que ninguém ali podia curar. Ela estava longe da sua família, ela estava longe da sua casa, dos seus amigos, da sua mãe. E é comum qualquer um querer que sofra quem o trouxe sofrimento. É normal qualquer um querer vingança, porque aquela nação tinha tirado ela, a raiz dela, a paz dela, e colocou ela para ser escrava, colocou ela para servir, colocou ela no meio de pessoas que não iriam agradecer ela por nada. Ela tem muita dor interna. A dor é ser arrancada, injustiçada, escravizada, ingratificada. Presta atenção no sexto ponto. Tem gente que faz um altar para a dor. Você já viu isso? Pessoas que levantam um altar para a dor. Tem gente que venera a dor. E Jesus sabia disso, porque uma vez chegou um homem cego ali diante do tanque de Betesda, e Jesus pergunta para ele: o que você quer? É uma coisa lógica, o cara pode pedir que ele podia pedir um favor, um prato de comida, uma moeda, uma dracma. O senhor que tem influência aí, o senhor podia pedir alguma coisa para mim, né? Por que Jesus pergunta isso para o homem, que era uma coisa lógica? Porque há pessoas que usam a dor como palanque. Você já viu isso? A pessoa: você sabe que eu sou depressivo, já viu isso? Você sabe que eu tenho problema você sabe que eu não tenho isso, você sabe que eu não sei fazer. Há pessoas que usam a dor como desculpa. Se aproveitam de outras pessoas, se tornam manipuladores, manipuladoras. Usam como desculpa, por preguiça às vezes, por cobiça, por malandragem, por inveja, por covardia, por não querer fazer. Um dia uma moça foi incentivada por sua mãe a ir a um encontro com a sua família. E ela disse assim: eu vou aproveitar que eu já tive esse problema de crises, ou pânico, ou isso, e eu vou disfarçar muito bem. Eu estou falando de uma pessoa que uma vez, numa conversa, confidenciou isso, e não foi para mim, isso, não é? Ninguém sabe o nome, nem eu sei quem é, eu achei interessante o fato, mas a pessoa aproveitou o fato de ter as crises de depressão, ou de ansiedade, coisa e tal, para disfarçar para a família, botando pressão, para que ninguém fosse para lá. Olha só, ora, um monte de gente se arrebentando para atender, para ajudar, e a pessoa com desculpas, fazendo da sua dor um altar. E ainda usa aquela desculpa assim: você fala, mas para você é fácil, né? Você tem casa. Você fala, mas você é fácil, né? Você já é mais velho, você é mais novo, mais nova. Você fala isso daí porque você não é branco ou não é preto. Você fala isso daí porque você nunca foi abandonado. Você fala isso daí porque você tem carro, ou porque você tem as pernas boas. Você já viu pessoas assim? Que levantam um altar para a dor como desculpa? Meu irmão, olha para cá, quanto que você acha que vale a hora de um pastor? Quanto que você acha que vale? É só você colocar o valor também no seu casamento, na salvação, na cura, na família, estabilidade emocional. Tudo tem um custo. Algumas coisas têm um valor imensurável, naturalmente. Às vezes eu escuto pessoas falando N besteiras, mas você nunca viu eu pedir dinheiro para mim. Você viu eu ensinar sobre dízimo e oferta, mas eu pedir dinheiro para mim, você nunca ouviu. Você não viu. Você vai ver eu ofertar, você vai ver eu ensinar, você vai ver isso. Agora, se é difícil para você fazer isso, imagine para mim que além de fazer, eu também tenho que ensinar.
E algumas pessoas vão usar da sua dor ou da sua limitação um altar. Tudo tem custo. E a moça utilizando da dor como uma muleta? Não, né? Para não precisar assumir a sua responsabilidade, esse homem me tirou da terra dele, vai morrer podre. Esse homem, ele comandou uma missão para destruir a minha nação, me tirou dos braços da minha mãe, não é digno, deve estar armando alguma coisa, vai morrer podre. Mas aquela menina, é isso que eu falo sobre maturidade, a gente não entende as coisas, mas a gente é obediente. E essa menina, ela toma uma decisão libertadora. O 7º ponto que me chama a atenção: eu não sou escrava da minha dor, eu sou serva da minha missão. Você está entendendo? Está calor aqui também, um monte de blusa e coisa e tal. Muito obrigado, meu irmão. Eu não sou serva da minha dor, eu sou escravo da minha missão. Irmão, olha para cá. Você é forte ou você é fraco, independente, sua missão é maior do que a dor. Eu não sei como que você está aí, e você também não sabe como que eu estou aqui. Quantas vezes eu subi no altar com febre, morrendo de dor e cheio de problemas, e que eu fui fazer visita, ou fui liderar, ou fui fazer alguma coisa, e no teu caso a mesma coisa. Às vezes os filhos não sabem o sofrimento que um pai e uma mãe têm para trazer um leite para dentro de casa. Toda a crise interna e tudo que suportou e avançou para poder servir. Aí chega aquele filho, aquela filha e fala bem assim: você é isso, você é aquilo, você não faz por mim. Eu lembro uma vez quando eu tinha eu acho que eu devia ter uns 12 anos por aí, mais ou menos, e eu queria uma calça, e geralmente a gente ganhava a roupa uma vez por ano, quando ia num jantar da empresa que meu pai trabalhava. E daí eu falei para minha mãe: mas o pai não comprou a calça aquela vez. E a minha mãe olhou para mim e falou: você sabe quanto tempo que teu pai usa a mesma calça? Faz mais de 2 anos que teu pai usa a mesma calça. E você está exigindo uma calça para você? Eu nunca mais esqueci daquilo. Eu me recolhi na minha ignorância, porque às vezes a gente está exigindo de alguém algo que a gente não faz. E essa menina, ela me confronta, essa menina surra o ministério que Deus me confiou, no sentido de ela estar debaixo de um jugo pesado, como uma escrava, novinha, tirada da sua terra. E ali ela se torna uma missionária, alguém que perdoou, alguém que escolheu fazer o bem aonde foi semeada. O que te governa, meu irmão, não é a tua dor, o que te governa é a tua missão, por isso você está aqui. Não seja governado pelo abuso que você sofreu quando era criança. Não seja governado pela traição que você recebeu. Não seja governado pela depressão que você vivencia às vezes. Não seja governado pela dívida que quase te destruiu. A tua missão é maior do que a dor, maior do que o sofrimento. Menina forte, ela controla a dor e coloca a missão acima. Como Jesus olhou para uma cruz e colocou a missão além da dor, além da cruz. 8º ponto que me chama a atenção: isso separa as pessoas maduras das pessoas imaturas. Isso separa. Essa menina já havia entendido que ela era uma missionária. Nessa hora tudo faz sentido. E uma hora você vai entender o porquê de tudo isso. Agora eu sei por que eu gritei e ele não me socorreu. Agora eu sei por que eu pedi e ele não me atendia. Ele estava me conduzindo por caminhos pedregosos, mas para o centro da vontade dele. Vai chegar um dia em que tudo vai fazer sentido, meu irmão. Vai chegar um dia em que o quebra-cabeça da vida, ele vai se encaixar. Ah, tá, agora eu entendi por que eu não casei com tal pessoa. Ah, tá, agora eu entendi por que aconteceu tal coisa, por que não deu certo aquele emprego. Ah, tá, agora eu entendi por que eu cheguei nesse estreito. A menina vai chamar a mulher e ela vai dar informações poderosas para aquela mulher. Ela diz assim no versículo 3 que nós lemos: quem me dera o meu Senhor fosse na minha terra e conhecesse o profeta que ia lá. O profeta que tem lá.
seria curado. Nono ponto que me chama a atenção. Meu irmão, você tem um endereço. Você sabe como é. Precisa ter a ousadia de dar o endereço. Você precisa pegar o seu telefone. Você precisa abrir a sua boca. Porque as sandálias da pregação do Evangelho fazem parte dessa armadura. Eu e você precisamos denunciar o mal. Eu e você precisamos pregar o Evangelho, a salvação, a cura. Eu e você sabemos quem é o profeta. Eu e você sabemos quem é a cura. Mas às vezes ficamos envelopados na nossa dor. Porque eu estou muito cansado ou decepcionado. Porque eu estou muito frustrado, ou o governo dessa vez. Porque deixa para amanhã, ou quando eu estiver mais assim, ou depois, semana que vem eu vou fazer, e por que não hoje? Não, eu tenho que me recuperar. Recuperar do quê? Essa menina tem 12 anos, ela é escrava. Recuperar do quê? O que precisa ser dado passo de fé, de obediência. A mulher chega e conta para o seu marido, e o marido foi até o rei da Síria. Ele tinha ali uma estima, com certeza, pelo rei da Síria, que estava preocupado com ele, porque com certeza era um bom chefe. A menina, ela acabou influenciando um general, ela acabou influenciando um rei. Você está entendendo quem é você? Você está entendendo a tua importância? Você está entendendo? Porque às vezes você olha para você somente como uma menininha. Talvez você olhe para você somente como um menininho com 5 pães e 2 peixinhos na mão. Que coitadinho que eu sou, que limitado que eu sou. Mas para onde essa menina estava olhando? Para onde esse menino estava olhando? Nas mãos de quem eles estavam colocando? E ela está aqui, mas não é daqui. Você e eu estamos aqui, mas não somos daqui. Não entenderam, talvez, quem são. Começando pelo jeito de falar, começando pela roupa que veste, começando pela rotina, pelas respostas, pelas provocações. Há poderosos que respeitam pessoas muito simples, porque a unção de Deus é bem presente ali. Sabia disso? Naamã, esse general poderoso, respeitou aquela menina, e o rei também respeitou aquela menina. O rei então envia uma carta para o rei de Israel, Ben-Hadad, filho de Acabe, e diz que gostaria de conhecer aquele profeta, diz que gostaria de ter acesso a essa cura. Então o rei de Israel desconhece esse profeta, desconhece tudo isso. O rei de Israel não sabe que havia profeta em Israel como Eliseu. A menina tinha informação que o poderoso rei não tinha. Gente em Israel não conhecendo o Deus de Israel. Gente de igreja não conhecendo o Cristo de igreja, o cabeça da igreja. Mas a menina que tem contato, sabe, né? Foram através de alguém, com várias pessoas, até Eliseu. Contaram a Eliseu. Quando chegaram lá com aquela caravana, com bens financeiros, ouro, prata, muita coisa, chega alguém para Eliseu e fala assim: chegou o general lá, o Naamã. O cara é o cara para ser curado por você. Tipo, que honra. Só que lá na Síria, os sacerdotes, os profetas, eles eram a serviço do rei. Eles eram funcionários do reinado. Em Israel, não. Israel é bem diferente. E aí Deus começa a tratar um conflito interno de Naamã. Olha só. 10º ponto que me chama a atenção. Alguém que anda com Deus tem responsabilidade no que fala.
Naamã vai ter com o profeta cheio de dinheiro, manda o recado. Mas o profeta, ele não é comandado por rei. O profeta ali, ele segue uma direção de Deus. Deus quer tratar com a gente. Não são algumas pessoas que são ruins, mas é Deus que quer tratar com a gente. Como assim, pastor? Deus está trabalhando no meu orgulho e no teu orgulho. 12º ponto, há pessoas que Deus usa para corrigir o orgulho da gente. Deus sabe como abater qualquer sintoma de orgulho. A Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, mas abate o exaltado. Eliseu, que nem abriu a porta de onde ele estava, fala ao seu mensageiro, fala para ele se mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Fala para ele fazer isso. Não recebeu nenhum bem. Você conhece a história, eu acredito. E ainda deu uma óssea. Ele quer ser curado? Então que ele mergulhe 7 vezes naquele rio. Ele vai revelar uma coisa que é muito perigoso e pertinente em nossa vida, chamada fantasia. 13º ponto. Cuidado, porque quando fantasiamos o que pensamos ser o ideal, nós podemos acabar nos afastando do milagre. Mas eu pensei que o chamado que eu ia ter, ia aparecer um anjo com 17 asas ali, com fogo saindo do olho, ia falar para mim, e eu orando, servo meu. E de repente vem um pastor fazendo um apelo, e de repente eu assisto alguma coisa e eu começo a chorar, porque eu vejo, ei, Deus está chamando. Eu penso que vai ser um culto de uma convenção, e de repente eu sou batizado no Espírito Santo num simples culto, e eu pensava que seria de um jeito, mas a gente fica fantasiando um monte de coisa. Isso é mais simples do que pensamos. Eu pensei, olha a fantasia, que ele diria para sair, que ele iria colocar alguma coisa preciosa sobre mim. Eu pensei que seria desse jeito, eu achei que era assim. Quem precisa de milagre, não precisa de fantasia, precisa de realidade. Eu vou orar e o meu marido vai se converter. Quem sabe ele não está cansado por causa de você. E não é você que tem que mudar. Eu vou orar e a minha esposa vai se animar. Quem sabe ela não está desanimada por conta de você. E eu estou fantasiando que simplesmente eu vou chegar em casa um dia e as coisas... Não é? Deus não é o meu servo. Pelo contrário. Eu tenho que mudar. Eu não tenho que fantasiar. Nem tudo que a gente idealiza é saudável. Algumas vezes Deus quer superar nossas expectativas, e outras Deus quer frustrar, para a gente tirar os olhos do método e colocar os olhos em Deus. O método muda, Deus é imutável. Eu pensei que o profeta ficaria em pé, que me receberia. 14º ponto que me chama a atenção. Algumas pessoas Deus coloca para nos confrontar. E está lá o general do nosso lado. Está lá, você é o general e tem um amigo do general. E de repente o teu amigo general está lá, naquela situação toda. Pô, eu pensei que o cara ia falar isso para mim, eu pensei que ia acontecer isso. O que você fala para o general? Morrendo de medo. Quem sou eu? Não passo de um servo, não passo de um amigo. Deus coloca nos amigos de verdade para nos confrontar. 16º ponto. Não adianta exigir melhora de Deus, enquanto você não cumprir o propósito. Na 7ª vez a sua pele era de uma criança, e assim de uma hora para outra as coisas aconteceram. Você não tinha nenhuma família para brigar por ela, e agora tem uma família para brigar por ela. Você não tinha nenhum bem financeiro para brigar por ele, e agora tem. Você às vezes não tinha um ministério para brigar por ele, e agora tem. Alguns lugares as pessoas brigam por ministério. Não brigam por ministério, brigam por dinheiro. Porque em alguns lugares o ministério rende dinheiro. Em alguns lugares pessoas fogem do ministério. Não tinha imprensa lá para lutar por ela. 17º ponto. Naamã recebe a pele de uma criança, que tipifica uma nova oportunidade.
Essa menina teve uma nova oportunidade, não teve? Não como ela queria. Mas ela foi feliz, ela foi obediente, ela foi serva de Deus, e hoje ela não é escrava. Hoje ela está ao lado do Pai. Eu não sei quanto tempo ela ficou viva ali. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu sei que quando ela saiu da terra de Deus, Deus não saiu de dentro dela. Eu sei que quando ela saiu da zona de conforto dela, Deus estava dentro dela. E às vezes, a gente sai da nossa zona de conforto. Mas nós temos que lembrar que mesmo com 5 pães e 2 peixinhos, mesmo tendo 12 anos, mesmo sendo uma viúva com 2 moedas, é para Ele que nós estamos fazendo. É de mãos dadas com Ele que nós estamos caminhando. Naamã recebeu a pele de uma criança, e nós estamos recebendo uma nova oportunidade hoje para ser canal de Deus, uma nova oportunidade hoje para libertar pessoas, para perdoar pessoas, para pedir perdão para pessoas, para sermos mais maduros e não cairmos nos mesmos erros. Você precisa de uma nova oportunidade? Naamã desceu as águas e ele nasceu de novo. Você precisa de uma nova oportunidade? Você já nasceu de novo. Mas hoje Cristo está renovando essa oportunidade na tua vida. Hoje Cristo está colocando diante de você uma rica oportunidade de ser usado para entregar a mensagem dele para alguém, que há profeta em Israel, que há um Jesus que cura, um Jesus que liberta, um Jesus que salva, um Jesus que está voltando, e eu não posso recuar nesta mensagem, porque isso é verdade. Eu não posso afrouxar o garrão, eu não posso me desligar, mesmo estando em terra estranha, mesmo sendo criticado, criticada, eu não posso, meu irmão, achar que a minha dor, que o confronto é maior do que aquele que me responsabilizou por esse chamado. No livro Bom Dia, Espírito Santo, do Benihim, um dos primeiros livros que eu li quando me converti, ele conta que o fato dele não saber como se dirigir a Deus, depois de uma reunião com a Catherine Kuhlman, que é uma pastora, né, já falecida lá nos Estados Unidos, e ele conta que pela manhã ele foi começar a oração, e ele não sabia o que orar, não sabia o que falar, e ele simplesmente dobrou o joelho e falou: bom dia, Espírito Santo. Porque numa mensagem que a Catherine Kuhlman pregou sobre o Espírito Santo e disse: não entristeçam ele, por favor. E ela só chorou naquela mensagem. E ela disse: não entristeçam o meu amigo. Não diga não para o meu amigo. Não entristeça ele. Então ele viu o nível de importância da presença de Deus que vai conosco. E então ele dobrou o joelho e falou: bom dia, Espírito Santo. E ele conta que nas manhãs, e ele recluso de amizades por sua timidez e traumas, a gagueira que caminhava junto com ele, e ele diz que ele foi sendo curado, e ele começou a ter experiências até espirituais, e ele diz que um dia ele teve uma visão, e ele viu uma caveira que os ossos não encostavam os pés no chão, e a caveira se debatia toda, e a mandíbula também se debatia, e de repente ele foi levado para dentro da boca daquela mandíbula, e ele viu uma grande multidão num abismo, tentando fugir para não cair no abismo, mas ele viu uma multidão maior ainda, que fugia de alguma coisa, que empurrava aquela outra multidão, e aquelas pessoas e caíram naquele abismo, naquele fogo, e veio uma voz e disse para ele bem assim: se você não cuidar do meu rebanho, se você não pregar a minha palavra, o sangue dessas pessoas eu vou cobrar das tuas mãos. E você está entendendo que é pouca coisa que eu sofro por conta disso? Aliás, eu tenho muito privilégio, e você também. Eu acho que eu passo por dor, eu acho que eu passo por sofrimento, eu acho que eu sou limitado, mas é o meu amor por Jesus, o meu temor a Deus, que me faz, mesmo tendo 12 anos, mesmo estando limitado,
falar que há profeta em Israel, falar que ele faz, falar que ele cura. Eu sei o endereço e pessoas vão até ele. Eu sei o endereço e uma pessoa fala para outra também, e o rei evangelizado e outra pessoa evangelizada. E nós temos pessoas também muito influentes que aceitam a Jesus e que levam esta mensagem poderosa. Eu não sei se você é Naamã e está muito orgulhoso para descer alguns degraus aí. Eu não sei se você é Naamã e acha que já tem muitos anos de ministério e talvez pensa que sabe como é que é. Eu não sei se você é Naamã e, como um tigre de bengala, diz: eu já fiz isso, eu já sou muito isso, eu já tenho tanta história e coisa e tal, mas de repente está apodrecendo, está todo mundo vendo, mas você não percebe. E precisa escutar às vezes uma pessoa pequena ser evangelizada. Ou talvez você é uma pessoa pequenininha, uma pessoa que olha para si e não tem força, mas continua em obediência. Também tem um conflito interno, mas decide não ser escravo da sua dor, decide ser servo da sua missão. Hoje, eu quero te lembrar que você tem uma escolha, mas você também tem uma desculpa. No que você vai se apoiar? Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu vou orar junto com você nesse momento. E talvez você está intimidado por alguma situação. Tímido, achando que é muito cedo para algumas coisas. Eu não sei se pandemia, eu não sei se isso ou aquilo, eu não sei. Mas é um período de transformação. E Deus está nos chamando para uma nova oportunidade. E a glória da segunda casa, ela pode ser muito melhor do que da primeira, sim. Porque nós carregamos o temor a Deus. Podemos enterrar um orgulho. Amém? Coloca a mão no seu peito, por favor. Eu vou orar por você. E você vai apresentar a tua escolha para Deus ou a tua desculpa. Santo Deus, Deus desta menininha, Deus que através do profeta Eliseu curou Naamã, Deus que acima de tudo que já existe, sempre existiu, Deus Todo-Poderoso, que sonhou conosco, que nos deu a vida e hoje nos derrama uma nova oportunidade, assim como aconteceu com Naamã, uma pele nova, uma saúde nova, uma renovação. Deus que nos convoca hoje para esta grande batalha, no meio de um mundo aflito, no meio de pessoas assustadas, no meio de pessoas que se sentem desamparadas. O Senhor é o nosso pastor, o nosso guia. O Senhor é o Deus que abriu o mar vermelho. O Senhor é o Deus, Pai, que já fez Israel vencer tantas guerras e que também nos fez vencer tantas batalhas, ó Deus Pai. Em nome de Jesus Cristo, desperta esse soldado, faz estes ossos reagruparem, faz esses ossos, Pai, se colocarem no lugar, cria de novo tendões, coloca carne e coloca uma armadura nesse soldado, nesta soldada, em nome de Jesus Cristo. Revigora a tua vida, a vontade de fazer, de ser, a renovação do seu foco. Oh meu Deus, o ângulo do teu reino, vem Senhor amado, oh Jesus Cristo, e faz esta pessoa ser maior do que a própria dor, maior do que as frustrações, maior do que as decepções, mas servir o Senhor que está acima de tudo e ter uma resposta que sara a muitos, mas não que entristece a muitos. Então, em nome de Jesus, eu coloco cada escolha aqui nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, e todos digam: que Deus abençoe a tua vida e te abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém?